crê, se confessa a mesma confissão de fé que esses irmãos. Se a igreja confirmar dizendo, nós cremos na mesma coisa que vocês, então a igreja me autorizará a no próximo dia 25, no Natal, levar esses irmãos às águas batismais e então realizar o batismo deles. Então nós vamos começar aqui, eu ia começar com a Aninha voltou, tá? Então vamos começar com a Aninha, quero que a Aninha conte um pouquinho da sua história, da sua conversão, e depois a Aninha vai ler a confissão de fé dela. Tá? A Aninha disse que está tímida. A Aninha é filha da irmã Luciana, filha do irmão Zé Maria, gente criada aqui nessa igreja. A Aninha já está envolvida com a igreja desde o ventre da mãe, já está envolvida com essa igreja. E Aninha, conta pra gente, sim, em pequenas palavras, como é que foi esse momento da sua conversão? O que te fez entender que você precisava confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Foi quando eu fui convidada para uma igreja perto da casa da tia Vânia. E o que aconteceu lá? A pastora perguntou se a gente já tinha aceitado Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Amém. E aí você entendeu que você deveria confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ok. E o que você escreveu para a gente aí? Vai ler para a gente a sua confissão de fé, e a igreja então vai ouvir a confissão de fé da Aninha, e se a igreja confirmar, eu peço que assim que ela terminar, se a igreja confirmar, a igreja diga amém, certo? Então vamos lá. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos diz que há um só Deus, Criador de todas as coisas, e que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Eu creio que Deus nos criou para o conhecermos e para termos uma amizade constante e feliz com Ele. Mas um dia o pecado entrou no mundo e abriu um grande abismo entre nós e Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por nos amar e por não querer que fôssemos para a morte eterna, Deus enviou seu Filho para nos resgatar, dando a própria vida por nós em uma cruz, conforme está escrito em João 3,16. Quando Jesus morreu na cruz, ele sofreu o castigo por todos os nossos pecados. Jesus é a única ponta que liga o pecador a Deus. Eu creio que Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Eu acredito que só Jesus pode nos salvar e nos ajudar a ter uma vida sem pecado e nos dar uma vida que nunca terminará com Ele no céu. Eu sei que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. A igreja confirma essa confissão de fé? Amém. Amém. Então, irmã Aninha, a igreja me autoriza a no próximo dia 25 levar você às águas batismais. Você então vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Nós vamos agora continuar com o irmão Lucas. Vem para cá. Tá, o Lucas está pedindo para fazer só a confissão de fé. Tá? Mas fica tranquilo, Lucas, não fique nervoso, você está em casa, você está em família, entre amigos, tá? Então, vamos pedir que o Lucas leia agora a sua confissão de fé, e os irmãos, se confirmarem, tá? Vão dizer sim, vão dizer amém, e nós vamos batizar o Lucas na próxima sexta-feira, no dia 25, no Natal. Ok. Eu entendi que preciso aceitar Jesus na minha vida para viver melhor ao lado de Deus e ter a salvação. Entendi que, aceitando Jesus no meu coração, Ele poderá me ajudar a sair do pecado e me ajudar a perdoar as pessoas que me magoam. Só Jesus pode me amar com um amor mais verdadeiro.
Só Ele pode me salvar. Quero me comprometer com Deus, dizer que mesmo que eu peque, eu sempre vou buscar me arrepender e pedir perdão para que meu coração nunca fique sujo de maldades, tristezas e sem amor. Quero estar na casa de Deus, onde poderei louvar a Deus com os outros irmãos e aprender mais e mais da sua palavra. Quero me batizar porque entendi que isto é o que Jesus pediu, para se batizar também e participar da ceia em memória dele. Amém. A igreja confirma a confissão de fé do irmão Lucas? Amém. Então, irmão Lucas, essa igreja me autoriza a lhe levar às águas batismais no próximo dia 25, e você então se tornará membro dessa igreja e vai ter a oportunidade de se batizar em obediência à ordenança de nosso Senhor. O irmão Lucas é sobrinho do irmão Marcelo, é sobrinho da irmã Luciana, da irmã Elisângela, da irmã Ângela, do irmão James, então estão todos em casa, que também criado na igreja, já há muito tempo participando, crescendo, ouvindo a mensagem do Senhor, e ele, há uns domingos atrás, me procurou logo após o culto, dizendo que gostaria de se batizar, porque havia entendido que durante uma das pregações que nós havíamos feito, essa era a vontade de Deus para a vida dele, e então, com muita alegria, nós estamos encaminhando o irmão Lucas, já desde cedo, para o batismo. Isso é muito importante. Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas não dão valor à confissão de fé de uma criança, mas eu lembro que a minha conversão se deu ainda criança, lembro, Primeira Igreja Batista, uma pregação de um missionário de Junta de Missões Nacionais, não, Junta de Missões Mundiais, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que em determinado momento que ele terminou a sua pregação, ele então fez ali um convite a quem desejasse confessar Jesus Cristo, e eu levantei a mão e a minha tia prontamente olhou aquilo, achou um pouco estranho, né? Uma criança, ela não achou que eu estivesse entendendo o que ele estava falando, mas então eu entendi, aceitei a Jesus, e aos 8 anos de idade eu fui ao batismo também, eu fui caminhado ao batismo pela Igreja Batista Filadélfia, pastor Ivo Sites na época. Então, sempre que crianças confessam a Jesus Cristo desde cedo, a gente deve incentivar, ainda que elas não possam participar de todas as atividades de uma membresia da igreja, mas assim a gente não pode desvalorizar essa confissão de fé ainda na infância. Essa fé está sendo forjada e formada, e ela vai calcando a própria identidade deles ao longo do crescimento, e isso vai fazer deles irmãos muito mais valorosos na fé, e vão aproveitar muito mais tempo de relação com Deus. Então, Lucas, Aninha, parabéns, peço que os irmãos deem uma salva de palmas a eles, para que, celebrando a decisão dos nossos irmãos. Agora nós vamos aos adultos, né? Vou passar a palavra ao irmão Marcelo. O irmão Marcelo também vai contar um pouquinho da sua história. Irmão Marcelo, esposo da irmã Elisângela, tá? E ele também, juntamente com a família, está se integrando a nós, deseja se batizar na mesma igreja que a sua esposa se batizou, e a família toda reunida aqui. Muito grato pela participação de todos vocês. A mãe do irmão Marcelo está acompanhando também a transmissão, né? E isso é muito importante para nós, importante para ele também. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele conte um pouco da sua história e que ele então possa ler a sua confissão de fé. Amém. Eu sou Marcelo, eu sou adulto, mas eu estou nervoso que nem as crianças, tá? Eu era católico, em 2014 eu tive um encontro com Deus, e dali em diante eu aceitei a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Congregava numa outra igreja de uma outra denominação, e lá a gente, junto com a minha esposa, eu servia a Deus na obra de Deus. E em 2018 nós viemos a Porto Velho, 2018 ou 2017, não recordo. Aí nós estávamos congregando na Batista Filadélfia, e aí numa apresentação, quando nós entramos, como minha esposa falou, nós viemos para uma apresentação do meu sobrinho, e eu senti algo inexplicável. E quando eu saí do culto, eu pedi para minha esposa se a gente poderia congregar aqui, que eu tinha um desejo muito grande de congregar na IBO, na Batista Olaria. E aqui, hoje, estou diante de vocês para pedir que me aceitem, né, que eu seja batizado.
na igreja que eu congregava, por eu ter sido batizado na igreja católica, eles não faziam batismo, e é um desejo muito grande que eu tinha de ser batizado, porque quando eu fui batizado eu era bebê, e hoje eu sei do que realmente é o batismo, e que eu aceito verdadeiramente a Deus. Então eu estou aqui hoje pedindo isso, pastor. Posso ler mesmo? Como eu falei, sou Marcelo Cabral Frade, e venho diante de todos vocês confessar que creio na existência de um único Deus, sendo um e essência e trino em pessoa, meu e seu Pai, Criador e mantenedor de todo o universo, nosso santo e imenso Deus, que também é Filho, eterno, unigênito do Pai, Cordeiro de Deus, nosso único mediador. Creio no Espírito Santo, no Consolador, intercessor, que habita em nós, nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus. Ele, o Espírito Santo, que nos capacita para levarmos e pregarmos o Evangelho, dando continuidade à missão de Cristo no mundo. É o que anseio todos os dias de minha vida, servi-lo, ser usado por Deus, ser perdoado e transformado por seu imenso amor e misericórdia. Confesso diante de todos os irmãos aqui presentes que acredito em nosso Deus e creio na salvação através de seu Filho Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador. Amém. Amém. A Igreja Batista Olaria confirma a confissão de fé do nosso irmão Marcelo? Amém. Amém. Então, irmão Marcelo, essa igreja me autoriza a lhe levar as águas batismais no próximo dia 25. Mateus, vem para cá, Mateus, chega mais próximo. Mateus vai contar um pouco da história dele, eu quero que os irmãos prestem atenção, porque o Mateus tem uma história muito cativante, muito importante. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui na Igreja de Olaria, a história do Mateus estava nos seus finalmente, ele estava resolvendo algumas questões, ele teve um problema muito sério de saúde e sofreu um acidente. Ele vai contar um pouquinho dessa história e a sua conversão vai acontecendo ao longo de todo esse processo. Quero que os irmãos saibam um pouquinho da história do Mateus, e ele então depois vai ler a confissão de fé dele. Graças e paz, igreja. Em 2018, eu sofri um gravíssimo acidente. Fiquei 27 dias na UTI. Fiquei mais um mês internado no hospital. Todos os médicos falavam que eu ou iria ficar em estado vegetativo ou ia ficar, desculpa lá, meio com uma demência, debilóide. Aí minha mãe e minha avó falaram que eu não ia ficar. Minha mãe e minha avó falaram que eu não ia ficar. E acreditaram, elas oraram demais. E a igreja também. Eu agradeço demais a igreja por ter orado por mim. Hoje eu estou praticamente bom, perfeito. Só Deus, perfeito, desculpa. Estou bem melhor, porque os médicos falaram que eu ia ficar em estado vegetativo ou debilóide, ou não ia andar mais. Eu tenho uma prótese que eu quase não manco. Eles falaram que eu ia andar de muleta, não ando de muleta ou bengala, consigo andar. E Deus, tenho certeza que Deus utilizou o médico para fazer a cirurgia que eu tive que fazer. Tudo bem, então vou ler a minha confissão de fé que eu preparei para vocês. Eu estou meio nervoso. Tá bom, vamos lá. Eu creio que... Calma aí. Eu creio que na Bíblia é a própria palavra e vontade de Deus. E por meio dela, cremos na existência de um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em essência, o Trino em pessoa. Deus Pai, eterno Criador, sustentador de todo o universo. Deus que trouxe à Terra a existência e todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Deus Filho, eterno, o gênito de Deus Pai, morreu por nossos pecados, para que não precisássemos perecer. E sendo o único mediador de Deus e os homens. Deus Espírito Santo, Deus eterno, Deus que habita a cada um e todos que creem, foi enviado para concluir a missão que o Pai e o Filho começaram. Atuou para convencer o homem de seu pecado. Creio na Igreja Universal como corpo de Cristo e todos os homens e mulheres que são e foram sempre verdadeiros crentes em Jesus.
Creio na igreja com a intenção... Calma aí, desculpa. Desculpa. Na igreja como extensão da missão da vida de Cristo e saber que o Evangelho e levar o Evangelho para todo e levar o Evangelho para todo e para o homem todo. Creio na vinda de Jesus Cristo em corpo glorificado, na ressurreição dos mortos, na vida eterna dos salvos e na condenação dos que não creem, e na consumação do eterno reino de Deus. Desculpa, gente. Amém. Que isso, meu querido. Não precisa desculpar, não. A Igreja Batista Olaria confirma a confissão de fé do nosso irmão Mateus? Amém. Amém. Então, meu irmão Mateus, essa igreja me autoriza a lhe levar as águas batismais no próximo dia 25, com muita alegria. Todos vocês vão ser batizados no próximo dia 25, no culto de Natal. Estão todos convidados para participar conosco, para presenciar esse momento. Os irmãos podem sentar. Eu peço que a igreja dê uma salva de palmas novamente a esses irmãos que venceram a partir